Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Davi, sou o diretor de ensino da Liga, né? Hoje a gente vai ter uma aula com a doutora Caroline sobre nefrologia pediátrica, mas antes gostaria de agradecer pela disponibilidade, por essa oportunidade que você está dando a nós. E nossa Liga sempre está de portas abertas para você, viu, doutora? Quando Obrigada. quiser, quando Obrigada pelo quiser. convite de vocês. É um prazer poder disseminar aí conhecimento para quem está começando nessa empreitada. Que a faculdade de medicina não é fácil e o que vem depois também não. Mas o quanto a gente puder ajudar, eu estou à disposição. Nós que agradecemos, doutora. Obrigadão mesmo. Acho que podemos começar, né? Podemos? Então vamos lá. Meu nome é Caroline Ortega, eu sou formada em medicina pela Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo. Eu fiz residência de pediatria pelo Hospital Municipal do Campo Limpo, aqui em São Paulo também, que é um hospital do SUS. E depois eu fiz nefrologia pediátrica no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Fiquei lá por um ano de preceptora depois de acabar a residência, e agora eu sou assistente lá. Além disso, eu tenho atuação em pronto-socorro de pediatria e em consultório também. Os meninos me convidaram, então, para fazer essa aula, para tentar falar um pouco da nefrologia pediátrica. É muito difícil abranger toda a nefrologia. Ela, por si só, já é bem complexa. E ainda a nefrologia em criança também dificulta o processo. Como a maioria de vocês está no começo da faculdade, eu não aprofundei muito nenhum dos assuntos, porque eu acho que vai ser demais para vocês. Vocês precisam ter as coisas básicas ainda, ter todo o raciocínio clínico para poder entender todas as doenças, ainda mais a parte de distúrbio hidroeletrolítico, essas coisas da nefro é bem complexo. Então, acho que não vale a pena eu entrar muito em detalhes agora, porque senão vocês não vão entender nada mesmo. Mas mais para frente, se vocês quiserem repetir, eu estou à disposição mesmo, e aí a gente pode fazer aulas de temas específicos mesmo, de cada doença em si, tá bom? Então, começando, aqui eu trouxe um pouquinho de quais são as principais doenças que a gente acaba tratando na nefrologia. Então, eu, na minha atuação de hospital, uma das coisas que eu mais recebo pedido de interconsulta é por hipertensão. Além disso, a gente pega bastante síndrome nefrótica, nefrítica, litíase, que é uma coisa que a gente trata bastante em conjunto com a urologia. A gente faz a parte clínica, eles a parte de procedimento, tudo que é cirúrgico. Infecção urinária, que é uma das coisas mais comuns da pediatria. Glomerulopatia, que aqui, na verdade, síndrome nefrótica está dentro desse grande grupo de doenças do glomérulo. As tubulopatias, que são as doenças que envolvem a parte dos túbulos. Essa é a parte mais difícil, na minha opinião, da nefrologia. Começando pela própria fisiologia do néfron, como funcionam todas aquelas bombas. Então, essa daqui é a que eu deixaria por último, se vocês quiserem que a gente converse sobre. Além disso, a gente acompanha muitas uropatias, também em conjunto com a urologia. Muito de atuação em hospital, a gente vai ver injúria renal aguda e os doentes renais crônicos, seja por qualquer uma dessas outras doenças que a gente acompanha, além de, que eu não coloquei aqui, muito distúrbio miccional, que também é uma causa muito frequente de encaminhamento para nefrologia no quesito consultório. No hospital a gente vê mais coisa aguda mesmo, então injúria renal aguda, infecção urinária, hipertensão. Mas em consultório a gente vê essas doenças que demoram mais para manifestarem ou serem diagnosticadas mesmo. Então, o primeiro assunto que eu resolvi trazer para vocês é a hipertensão, que é uma das coisas mais frequentes que a gente recebe pedido no hospital, então. E é uma coisa que a gente percebe que muitos dos pedidos que a gente recebe, na verdade, as crianças não estão hipertensas. Então, primeiro sobre conceitos. A hipertensão teve a primeira diretriz para a faixa etária pediátrica em 1977, falando um pouquinho de histórico.
Essa diretriz foi atualizada em 87, 96. Em 2004, foi lançado o Fourth Report, que é basicamente o que a gente usa hoje, é uma atualização dele. Em 2009 e 2016, foram lançadas diretrizes europeias. E em 2017, que é a diretriz mais recente que a gente tem, é uma atualização desse Fourth Report de 2004. A grande diferença que a gente viu nessa última atualização de 2017 em relação aos grupos. Porque como é que eles classificam as pressões, né? Então, eles vão agrupar as pressões sistólicas e diastólicas organizadas de acordo com a idade, sexo, a altura e o percentil dessa estatura. E uma coisa que não era feito até essa última diretriz era separar as crianças que são obesas ou que têm sobrepeso. Então, nessa diretriz de 2017, isso foi separado e a gente notou que, na verdade, olhando as tabelas, porque são muitas e muitas tabelas, com as pressões exatamente, você vai ver a idade, o percentil de estatura em que ela se encontra, se é percentil 50, menos ou mais, e você vai ver qual é a pressão diastólica e a pressão sistólica esperada para aquele percentil. E a gente notou que, excluindo as crianças obesas e com sobrepeso, o valor de pressão caiu de 1 a 4 milímetros de mercúrio. Então, isso fez com que a gente diagnosticasse mais hipertensão, que eu vou explicar exatamente em qual estágio. Então, falando exatamente de critério. Então, o que a gente usa como definição? A gente separa em crianças até 13 anos e maiores de 13 anos. A gente considera uma pressão normal aquela em que o percentil é abaixo do 90. A pressão elevada do percentil 90 ao percentil 95, ou 120/80 até o percentil 95, que for menor. Vai ser estágio 1, do percentil 95 ao percentil 95 mais 12, que antes era usado o percentil... eu explico na próxima slide, vai ser mais fácil, para não confundir. Ou 130/80 a 139/89, também o que for menor. E o estágio 2 vai ser do percentil 95 mais 12, acima, ou acima de 140/90. E para as crianças maiores de 13 anos, já é mais como adulto. Então, pressão normal, abaixo de 120/80, pressão elevada, de 120/80 até 129/80. Então, aqui, só o destaque é que só muda a pressão sistólica. Estágio 1, de 130/80 até 139/89. Estágio 2, maior que 140/90. Então, aqui é o slide das diferenças da primeira publicação, em 2004, para essa atualização em 2017. Então, em 2004, a gente classificava ali como percentil, como estágio 2, aqueles acima do percentil 99 mais 5. E na atualização de 2017, isso mudou para percentil 95 mais 12. Então, essa é uma das grandes diferenças que eles trouxeram nessa atualização. E aí, só lembrando, até 12 anos, maior que 95 mais 12, ou 140/90, e para maiores de 13 anos, sempre 140/90 é o limite. Então, assim como eu citei, como a gente acabou tirando as crianças com sobrepeso e obesidade do grande pool da tabela, a gente acabou aumentando a incidência de hipertensão estágio 2 na pediatria. Porque se vocês, só de pensar, se a gente pegava antes o percentil 99 mais 5 milímetros de mercúrio, isso basicamente pegar o valor que seria para o percentil 99 e aumentar 5 milímetros de mercúrio na pressão. Então, isso dava um valor mais alto comparado com o percentil 95 mais 12. Então, por exemplo, uma criança de 16 anos que estava num percentil 50 de altura. Antes, ele seria o valor de referência aqui, 146,97. E, a partir da nova atualização de 2017, passa a ser 140/90.
Então, essas crianças que estavam nesse intervalo do 140 ao 146 por 90 a 97, antes não eram consideradas estágio 2 e agora são. Então, a gente acaba diagnosticando mais o estágio 2, né? E aí, uma questão importante. Não sei se vocês repararam aqui, tanto nos 2 outros slides, a pressão ou as definições começam sempre em maiores de 1 ano. Por quê? Existe uma variação muito grande de pressão nas primeiras semanas de vida, principalmente naquelas crianças que são prematuras. E isso vai depender de fator de idade gestacional, peso, condição materna. E a gente tem muito pouco na literatura sobre isso. Então, basicamente, o que a gente usa é uma daquelas primeiras publicações que foram feitas sobre hipertensão em crianças. Que, basicamente, se vocês olharem aqui na tabelinha, não é tão dividido por dias de vida, mas é o recém-nascido com 7 dias de vida e de 8 a 30 dias de vida. E a pressão sistólica, basicamente. Existe uma outra tabela que a gente usa na nossa rotina no dia a dia, que é por mês também. É basicamente um gráfico, eu acabei não colocando aqui, mas é um gráfico e é meio padrão. E a gente até acha estranho, porque o bebezinho, o percentil 90 para ele vai ser 100 de sistólica, aí a gente pega uma criança de 1 ano e às vezes é menos que isso. Até a gente estranha, olhando a tabela mesmo. Mas a gente não tem muito na literatura sobre isso, a gente acaba usando essas publicações mais antigas mesmo. Mas a pressão aí num bebê vai ser por volta, com certeza, abaixo de 100 de sistólica. Fica em torno de 80, é o que a gente vai considerar normal. Mas é bem difícil, principalmente a medida, e dependendo do hospital que você tiver, não vai ter nenhum manguito adequado para aferir essa pressão. Então, essa eu acho que é a coisa mais importante para vocês que estão aí no começo, na semiologia e tudo isso, é como aferir a pressão da forma correta, que é dos principais erros que a gente vê nas nossas avaliações no hospital, que acham que a criança está hipertensa, pedem a nossa avaliação, e a gente chega lá e a aferição está sendo feita errada, o tamanho do manguito está sendo errado, e a gente descobre que, na verdade, a criança não é hipertensa e, sim, é tudo erro de técnica mesmo. Então, como é que a gente faz? A criança tem que estar sentada em um lugar calmo por pelo menos 3 a 5 minutos, isso quando ela for mais velha. Crianças pequenas, sempre a gente vai aferir deitado. A gente precisa de uma fitinha para medir a distância do acrômio ao olécrano. A gente vai fazer a média disso. Aqui dá para ver na figurinha, tá até marcado aqui na criança, na letra D. A gente vai fazer a média disso, e aí a gente vai medir a circunferência do braço. E aí o manguito, ele tem que corresponder a 80% a 100% do comprimento e 40% da largura. Vou até mostrar para vocês que quem não passou na pediatria, dependendo do lugar, não tem ideia da quantidade de tamanhos de manguito que a gente tem. Então, aqui, vou mostrar para vocês. Então, esse é o tamanho de manguito de adulto. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que sim, né? Então, aqui, essa é uma marca famosa de manguito, e ela até já facilita o nosso trabalho e mostra a medida aqui embaixo, em centímetros. Então, essa medida da circunferência, mediu o tamanho do braço, deu 30 centímetros, a gente sabe que esse é o manguito ideal para criança. Esse aqui é o manguito de adulto. Depois desse, a gente tem esse daqui, que eles chamam de adulto pequeno. Então, vão comparando em relação ao tamanho da minha mão. Esse aqui é um de criança, então ele vai diminuindo. Aqui eles estão todos dobradinhos, tá? É só para vocês terem uma ideia. Criança um pouquinho menor, aí é difícil dizer a idade que depende do tamanho da criança, mas se a gente dividir um PMG de criança, vai ser mais pro P. E aí, tem mais 2 tamanhos aí. Esse aqui está preso é um pouquinho menor, já é, se vocês olharem aberto, dá para ter ideia o quão pequeno é o bracinho da criança.
E o menorzinho de todos que a gente tem, que é para recém-nascido mesmo, bebezinho, é esse aqui. Então, imaginem isso num mini braço. Então, isso faz muita diferença na medida. Se a gente usar um tamanho menor do que o que seria o correto para a criança, a pressão pode parecer mais alta do que ela realmente é. E a recíproca também é verdadeira. Se você colocar um mais alto, a pressão vai ser o inverso. A gente espera a pressão pode dar mais baixa do que o normal. Então, se, por exemplo, vocês não têm todas essas opções de manguito e tem que optar entre um menor e um maior, procurem usar o maior, porque você sabe que se a pressão tiver alta, mesmo com ele, que na teoria deixaria a pressão mais baixa, aquela pressão realmente está mais alta do que o normal. E em relação a braço, de preferência a gente usa o braço direito, mas não existe uma regra. A gente, por convenção, usa o braço direito. O importante é você, se você está fazendo uma comparação de pressão, para ver se de fato a criança está ficando hipertensa ou não, utiliza sempre o mesmo braço. Às vezes a criança está com acesso a alguma coisa no hospital, você não consegue medir naquele braço, mas aí você padroniza sempre o outro braço ou o outro membro, que a gente pode medir também em membro inferior. Em relação a diagnóstico, então a gente sempre pede que as aferições sejam feitas por pessoas treinadas, no ambiente adequado. Então a criança tem que estar calma, não adianta querer medir a pressão com a criança esperneando, porque aí ela vai dar alta mesmo. Outra coisa, sempre método auscultatório, então colocar ali o manguito, o estetoscópio, escutar os sons de Croft-Coff. Eu não sei se vocês já tiveram essa aula na semiologia, se todo mundo já chegou nessa parte, mas é o melhor método. Aqueles outros aparelhos de pressão que são automáticos, tudo isso, não é a nossa rotina, não é o que a gente vai usar de fato como médico para aferir a pressão. Outra coisa é que a gente vai considerar a criança como apresentando uma pressão elevada com aferições em pelo menos 3 consultas diferentes. A gente precisa dessas 3 medidas. Porque uma isolada, às vezes aconteceu alguma coisa, por mais que ela tenha ficado ali aquele período em descanso, mais calma, não necessariamente ela pode ter alguma influência, na verdade. E de característica geral, para uma hipertensão primária, a gente vai ver crianças maiores de 6 anos, com história familiar, seja dos pais ou avós, e, muito, muito importante, sobrepeso e obesidade, que tem grande relação. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem um exame que chama MAPA, é medida ambulatorial da pressão arterial. A gente pega, assim como um holter que vai ficar ali medindo que vai ficar vendo o traçado, o eletro contínuo, a gente faz a aferição da pressão ao longo de 24 horas. Seja a criança acordada, dormindo, a gente faz isso tanto em adulto quanto em criança. De preferência, as crianças mais velhas, porque é muito difícil a criança pequena conseguir ter paciência de ficar com o manguito ali o dia inteiro. Pelo mapa, a gente consegue ter o diferencial daquela hipertensão mascarada, jaleco branco. Não sei se vocês já ouviram falar, mas como é que funciona? Aqui, diferente do que a medida normal, que a gente pega aferindo a pressão e coloca ali no percentil, 90, 95 mais 12, como eu expliquei, o MAPA ele tem uma classificação diferente. Então, a gente considera o paciente hipertenso pelo MAPA quando a pressão está maior que o P95. E ele tem uma tabela específica. Então, a gente pega, quando a gente vai solicitar um MAPA, a gente pega a tabela, olha lá a idade, o percentil de estatura para aquela idade, qual é a estatura da criança, e vai colocar o percentil 95 do sono e da vigília, quando a criança está acordada. E o MAPA, ele vai ver isso ao longo do dia, que é o que a gente chama de carga. Ele vai ver quantos % das pressões ficaram acima desse percentil 95 e quantos ficaram abaixo. E ele vai dar essa carga para a gente. Então, a carga tem que estar acima de 25% para a gente considerar alterada. Outra coisa que a gente avalia no mapa é o descenso noturno, que a gente chama.
quando a gente dorme, a pressão tem que cair pelo menos 10 milímetros de mercúrio. E o mapa avalia isso também. Então, uma pessoa que não tem esse descenso, a gente considera como hipertenso noturno. E aí a gente ajusta a medicação para essa hora do dia, por exemplo. Mas para a noite, para agir durante a madrugada, um momento que a pessoa está ficando mais hipertensa. E aí tem vários fatores relacionados. Hipertensão ambulatorial grave é quando essa carga chega a mais de 50%, e isso já causa um risco maior de lesão de órgão-alvo. Hipertensão mascarada é aquela que, no consultório, a criança está sempre com a pressão normal, a gente sempre vai aferir, está normal na nossa medida, mas a gente vê que, em casa, com o mapa, ela está ficando hipertensa sim. E aí tem risco com outras patologias, obesidade, doença renal crônica, tem relação com coarctação de aorta também. E a hipertensão do jaleco branco, que é o contrário. É aquela pessoa que na consulta está sempre hipertensa, mas fora do ambiente hospitalar ou do consultório, ela não é hipertensa. Então, o mapa é bom para ajudar a gente a diagnosticar isso e fazer a diferença se ela realmente está ficando hipertensa ou se não está. E aí, em relação a tratamento, o que a gente espera? Qual é o percentil que a gente espera? Sempre abaixo do percentil 90, ou, para as crianças maiores de 13 anos, menor que 130/80. A gente sempre vai começar o tratamento com a parte não farmacológica. Então, dieta adequada, atividade física. A gente pede que uma questão importantíssima da dieta é que o brasileiro, por si só, tem uma dieta com muito sal. E só da gente fazer uma adequação em sódio na dieta acaba sendo já quase que uma restrição. Tem criança que a gente deixa bem restrita de sódio mesmo, 2 gramas de sal, 1 grama de sal no dia, que é um sachêzinho daquele que a gente pega em restaurante, por exemplo. A dieta do brasileiro chega a ter, a dieta normal, 10 gramas de sódio no dia. Então é muita coisa. Só da gente pedir para não colocar tanto sal na comida já faz uma grande diferença. E naqueles que a dieta e a atividade física, mudança no estilo de vida, não trouxe o efeito esperado, aí a gente vai entrar com medicação. Também entramos com medicação naqueles que são sintomáticos, aqueles que têm algum fator que a gente não vai poder modificar, que a criança tem uma hipertensão, por exemplo, por uma malformação da parte de artéria, por exemplo, hipertensão renovascular, outras doenças que causam hipertensão e que só uma dieta, atividade física, perder peso não traria resultado. E a gente também vai tratar com remédio qualquer estágio de hipertensão que esteja associado a diabetes ou doença renal crônica. Em relação a opções, a gente tem inibidor da enzima conversora de angiotensina, os IECAs, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, bloqueador de canal de cálcio, diurético tiazídico. Aí depende muito de cada caso o que a gente vai usar. Uma coisa que é importante destacar é que em pacientes que são renais crônicos, que têm proteinúria ou diabetes, lembrando que diabetes costuma a longo prazo cursar com proteinúria, e quem tem proteinúria a longo prazo costuma evoluir com doença renal crônica, um IECA ou um BRA são boas opções porque eles têm uma ação antiproteinúrica. Então, a gente acaba tendo um efeito protetor dessa parte. Lógico que cada caso é um caso, isso não é um protocolo. Tem que ver todas as contraindicações de cada caso e cada medicação. E de hipertensão era isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre síndrome nefrótica, que é uma coisa até que bastante comum aí na nossa prática. Não sei se todos já ouviram falar, mas a síndrome nefrótica é definida por uma tríade, basicamente, em que a criança cursa com edema, proteinúria de faixa nefrótica, que eu vou falar exatamente qual é o valor, e hipoalbuminemia, podendo ou não ter colesterol alterado, mas não é necessário para o diagnóstico isso. A tríade é mesmo edema, albumina baixa e proteinúria, tá? Então,
Em relação à incidência, acontece de 2 a 7 casos a cada 100 mil crianças anos em países ocidentais, é maior em países subdesenvolvidos, e a incidência em homem é bem maior do que em mulher, numa relação de 3,8 para 1. Então, a gente vê mesmo bem mais menino do que menina com síndrome nefrótica. A etiologia a gente pode separar em primária ou idiopática, sem causa, ou secundária. Da etiologia primária, ela costuma ser mais comum na faixa etária de 2 a 7 anos, é a grande maioria dos casos, e avaliando na patologia mesmo, o que a gente mais vê é lesão histológica mínima, que é o tipo da descrição mesmo. Em relação à secundária, a gente vê mais nos extremos de idade, então, menor que 2 anos ou adolescente, vai representar bem menos, então 10% dos casos, e costuma estar associado com outras patologias, de fato ser secundária à medicação, lúpus, alguma outra doença maligna, infecção, e aí cabe a investigação. Às vezes a criança abre como um quadro de síndrome nefrótica, e na investigação que a gente costuma fazer é que a gente faz o diagnóstico de base da criança. Quanto à classificação, a síndrome nefrótica ela pode ser classificada quanto à remissão dos sintomas, quanto à recidiva e quanto à resposta ao corticoide, que é a base do tratamento. Então, em relação à remissão, a gente vai dizer que a criança está melhorando da descompensação quando ela melhora do edema, quando a albumina passa a ser maior que 3,5, que é o valor normal, e quando ela tem resolução da proteinúria, que pode ser parcial ou completa. Aqui nem vou ficar citando tanto para vocês valores, porque acho que é mais difícil, é mais para diagnóstico, vocês vão ver mais isso quando vocês tiverem a clínica mesmo. Em relação à resposta ao corticoide, a criança pode ser corticosensível, que é aquela que responde completamente ao uso da terapia. Córtico-dependente, que são aquelas crianças, basicamente, que você começa o tratamento com corticoide, elas respondem, mas a hora que você tenta tirar o corticoide, elas podem descompensar novamente. E aí a gente tem a classificação exata, então 2 descompensações consecutivas na vigência do corticoide, ou até 14 dias depois que você tira o corticoide, porque tem todo um protocolo de retirada também. Aquelas crianças que são córtico-resistentes, que mesmo com o corticoide, no tempo mínimo que a gente espera, no tempo máximo que a gente espera para a criança compensar da doença, elas não respondem, e aí a gente passa por uma segunda fase de tratamento, que aí é bem mais específica. Em relação à recidiva, a gente tem aquelas crianças que não recidivam, é uma única descompensação na vida e nunca mais. Temos aquelas que são recidivantes frequentes, que têm 2 ou mais descompensações e depois de 6 meses da resposta inicial, do início do tratamento, ou 4 ou mais em 12 meses. E recidivante infrequente é quando tem uma descompensação só depois dos 6 meses ou 3 em 1 ano. Em relação à fisiopatologia, a síndrome nefrótica é um distúrbio multifatorial, tem várias coisas que podem estar associadas, é bem complexo mesmo, mas a gente sabe que pode ter alteração de agente desencadeador, a alteração genética, alteração do sistema imune, mas a gente fica entre algumas teorias e uma causa desconhecida mesmo, que nada faz sentido e justifica. Então, dentre essas teorias, a gente tem aquelas que falam sobre alteração do glomérulo mesmo, alteração do sistema imune, e em relação ao fator de permeabilidade circulante. São as 3 principais teorias que a gente tem de fisiopatologia da síndrome nefrótica. Também não vou entrar em detalhes aqui, porque é bem específico, mas basicamente o que acontece? O glomérulo vai ter uma alteração da permeabilidade na membrana glomerular. Isso vai levar a uma filtração aumentada das proteínas. Na urina, a gente vai ver proteinúria. No sangue, hipoalbuminemia, porque a gente sabe que a albumina é uma proteína e o nefrótico perde ela no xixi mesmo. Então, proteinúria com hipoalbuminemia, que lembra, são
dois componentes da tríade. A albumina, a gente sabe que ela tem poder de pressão oncótica, de manter líquido dentro do vaso. Como a gente perde a albumina pela urina, diminui essa pressão oncótica e existe a formação do edema, que aí completa a tríade para diagnóstico. Basicamente é isso que acontece, o porquê da criança inchar. Então, como é que essa criança se apresenta para a gente? No geral, tanto a primeira descompensação quanto as recidivas, elas são precedidas de quadros infecciosos, no geral, via aérea superior. Então, a criança ficou gripada, descompensa. E aí, o clássico é ela chegar falando que está com edema, principalmente periorbitário, membros inferiores, nos meninos, principalmente em região de bolsa escrotal, e podendo, nos mais graves, ter até derrame cavitário. Então, ter ascite, ter derrame pericárdico, tudo faz parte. A gente, no consultório, não são todos os lugares que têm acesso a isso, mas no Instituto da Criança, em outro lugar que eu já trabalhei durante a residência, a gente tem a gente manipula um ácido que chama ácido tricloroacético. Como é que a gente faz? A gente pede para a criança fazer xixi, a gente faz isso na consulta até. A gente pede para a criança fazer xixi num copinho. A gente põe esse xixi em um recipiente transparente, assim, tem que ser vidro de preferência, que não pode ser um plástico um pouco opaco. Ele tem que ser bem transparente. A gente coloca ali mais ou menos 5 ml de xixi, vai pingar 5 gotinhas desse ácido e a gente vai ver se tem reação. Esse ácido em contato com uma urina que tem a proteína, ele reage. E a gente classifica em cruzes. Então, ou a gente fala tá negativo, quando você pinga e nada muda. À medida que a gente vai classificando as cruzes, a gente vai vendo ficando, parece uma fumacinha, vai ficando turvo. E quando a gente fala que tá 4 cruzes de proteína, que a criança está realmente descompensada, às vezes ela não tá edemaciada, mas fazendo isso com frequência, a gente consegue ver que ela já descompensou, ainda só não deu tempo de inchar. Forma tipo uma clara de ovo em cima do xixi. É instantâneo, assim, pingou e já forma. Que é a reação do ácido com a proteína. Então, a gente costuma orientar os nossos pacientes que façam isso. Aqueles que descompensam pouco, a gente fala para fazer uma vez por semana, a cada 15 dias. Naqueles que descompensam mais, a gente pede para fazer com mais frequência. E a gente sempre orienta. Caso a criança fique doente, faça todo dia. Porque às vezes a gente consegue cortar a descompensação, assim, impedir que ela fique tão mais grave. Então é ótimo para a rotina, e os pacientes que aprendem e sabem fazer, às vezes conseguem chegar no pronto-socorro, olha, já tá alterando o xixi com o ácido que a gente chama de TCA, e aí a gente já começa o tratamento específico e impede que a criança precise ficar internada para receber albumina e tudo isso. Então, falando em valores aqui para diagnóstico. Proteinúria nefrótica, a gente considera aquela maior que 40 mg por metro quadrado hora, ou 50 mg quilo dia. Isso a gente avalia na proteína, na coleta da urina de 24 horas. Ou, se a gente pegar uma amostra isolada de urina, a gente pode dosar a proteinúria e a creatinina. A gente faz essa divisão. Se for maior que 2, é o que a gente considera proteinúria nefrótica. Proteinúria normal é até 0,2 dessa relação. De 0,2 a 2, a gente considera proteinúria não nefrótica. Mas para diagnóstico, então, geralmente, vai estar sempre acima de 2. E você chega a ver valores absurdos. Assim, a gente acha, descompensou, vai estar 3. Não, tem umas que tem 20 de proteinúria. É bem absurdo mesmo. Hipoalbuminemia, a gente considera, então, aquela albumina menor que 2,5. Edema, naquelas regiões que eu expliquei para vocês. E o colesterol pode ou não estar alterado. Não é critério diagnóstico, mas ele costuma estar envolvido aí no quadro. De diagnóstico diferencial da síndrome nefrótica, a gente tem enteropatia perdedora de proteína, glomerulonefrite aguda ou crônica, insuficiência hepática, desnutrição proteica, insuficiência cardíaca e outras causas secundárias também, que vão ser mais frequentes em crianças menores de 2 anos ou adolescentes também.
Em relação ao exame complementar, a gente sempre tem que pensar em descartar as causas secundárias, como eu expliquei lá no início. Então, sempre que a gente fez o diagnóstico de um nefrótico no pronto-socorro, aquela criança que, como eu atendi, semana passada, quinta-feira, eu estava de plantão, peguei uma criança de 8 anos, que há 4 dias começou com edema em região escrotal, depois foi edema palpebral, edema em membro inferior, ganhou 2,5 kg nesse período. Coletando os exames, a albumina dele era 1,3. Então, assim, fechou o diagnóstico. A albumina baixa, tinha proteinúria e edema. E aí a gente tem que descartar as causas secundárias. Então, a gente vai pedir sorologias, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis. A gente pede complemento também para ver se não tem nada relacionado com lúpus e outras doenças que alteram o complemento. E aí sempre existe uma dúvida em quando fazer a biópsia nesses pacientes nefróticos. Porque a gente sabe que são várias as alterações histológicas que a gente pode ver. O que é mais comum é que na primeira infância seja lesão histológica mínima, e em adulto e adolescente, GESF, que é a glomeruloesclerose segmentária focal. A gente sabe que dependendo de qual alteração histológica, a gente consegue prospectar aí como vai ser o prognóstico desse paciente. Mas nem todo mundo a gente vai fazer biópsia. O mais importante do que saber exatamente o que é a lesão é sim conseguir fazer com que o paciente não fique descompensando. Mas casos que com certeza a gente vai biopsiar. Crianças menores de 1 ano ou maiores de 10, que fogem daquela faixa etária que a gente considera normal de apresentação da doença. Aquela criança que tem hematúria macroscópica. O hipertenso, porque lembra que hipertensão não faz parte do quadro. Os que têm complemento baixo. Os que têm alteração da função renal, porque o nefrótico também não precisa ter piora de função, não é porque é uma doença de causa renal que ele tem piora de função. E aquelas crianças que, na evolução, a gente percebe que eles são córtico-resistentes. Essa classificação em relação à resposta ao corticoide é uma coisa que a gente vê a longo prazo. A gente vai começar a tratar e ver como a criança se manifesta. E aqueles córtico-resistentes, às vezes, cabe fazer biópsia porque pode mudar o tratamento e a escolha de qual medicação a gente vai usar na segunda etapa, já que o corticoide não está respondendo. O tratamento vai ser basicamente corticoide e albumina. Corticoide a gente sempre entra com prednisona, 60 mg por metro quadrado, uma vez ao dia, ou com a dose máxima de 60 mg por dia. O tratamento inicial ele dura aí de 4 a 6 semanas, e depois, uma vez a criança compensada, a gente começa a redução do corticoide, até a retirada. A gente sabe que corticoide tem seus efeitos colaterais, ele, por muito tempo, pode dar hipertensão, pode dar catarata. Então, o menor tempo possível que a gente conseguir tratar a criança e tirar o corticoide, ótimo, é o que a gente espera. No pronto-socorro, o que a gente vai fazer é dar albumina para essa criança. A albumina é muito cara, dependendo do hospital que vocês trabalham, eu não sei como é o hospital da faculdade de vocês, mas tem lugar que a gente tem que implorar para fazer albumina e eles não liberam nem a dose que a gente precisa. Mas quais são as indicações reais de se fazer albumina? Aquele paciente que está hemoconcentrado, lembrando que a hemoconcentração a gente considera quando o normal do hematócrito está 3 vezes o valor da hemoglobina. Quando está mais que isso, a criança está hemoconcentrada. Quando tem edema em região genital, então aquele bolsa escrotal edemaciada, é indicativo. E derrame cavitário também. Ascite, derrame pericárdico. Tem criança mais grave que chega até a fazer derrame pleural. A dose que a gente vai usar é de 0,5 a 1 grama por quilo e vai correr em 4 horas. Diurético é uma coisa que a gente tem que pensar bastante o risco-benefício, porque às vezes a criança está inchada, mas não necessariamente ela está hipervolêmica. Hipervolêmico é quando tem mais volume do que deveria ir correndo nos vasos. O que a gente inicialmente pensaria, nossa, a criança está inchada, está cheia de líquido, então ela precisa perder líquido. Mas às vezes não. Às vezes, lá dentro do vaso, ela na verdade está hipovolêmica, tem pouco volume circulando, porque todo o volume que ela tinha
tá para fora, tá no terceiro espaço aí, por conta da perda da albumina e daquela pressão oncótica. Então, às vezes, se a gente faz um diurético para tentar ajudar a diminuir, abrir diurese e colocar mais líquido para fora, melhorar esse inchaço, e a criança está hipovolêmica, a gente pode, na verdade, fazer uma injúria renal, porque vai ter menos sangue ainda chegando no rim. E aí faz a injúria renal pré-renal, que a gente chama, né? Que é uma das classificações de injúria renal. E aí tem outras drogas alternativas, naqueles casos de crianças que são corticoresistentes. E a gente sempre, como faz tratamento com corticoide, a gente sempre dá um antiparasitário para essas crianças para tratar qualquer possível verminose que elas tenham. A gente dá o bendazol 5 dias e tudo bem. De complicação bastante relacionada à síndrome nefrótica, a gente tem muita infecção, trombose, injúria renal aguda, principalmente nesses casos relacionados com hipovolemia, e aterosclerose por conta do colesterol aumentado que a gente tem, que faz parte do quadro, né? E de síndrome nefrótica é isso. Falando um pouquinho de síndrome nefrítica, que às vezes se apresenta até junto com a síndrome nefrótica, a gente vai ter uma outra tríade. A tríade aqui na síndrome nefrítica é edema, hipertensão e hematúria, podendo ou não ter proteinúria e complemento baixo. Mas a tríade principal é edema, hematúria e hipertensão. Às vezes a gente vê crianças se apresentando com o que a gente chama de síndrome nefrítico-nefrótica, quando ela junta todas essas sintomatologias. Em relação à epidemiologia, a gente tem 470 mil casos novos por ano no mundo, principalmente em país emergente. Aqui também é mais comum em homem do que em mulher, na relação de 2:1. Em relação à idade, costuma ser raro antes dos 2 anos e costuma ter um pico de incidência por volta dos 7 anos. Também é dividida em primária e secundária. E aqui é basicamente também por outras doenças, né? Então, primária, sendo nefropatia por IgA, doença da antimembrana basal glomerular. Secundária, glomerulonefrite associada à infecção estreptocócica, que é a principal que a gente vai ver. Lúpus, púrpura de Enoch online, outras vasculites. A patogênese aqui vai ser um processo inflamatório na membrana basal do glomêrulo. A gente vai perder a integridade da barreira. Vai ter passagem não só de proteína, como acontecia na síndrome nefrótica, tem hemácia, tem leucócito, tem proteína. Por isso que a gente vai ver a hematúria, que aqui tem lesão da barreira mesmo, não só da permeabilidade na membrana. A gente vai ter redução da luz do capilar por conta desse processo, consequentemente, uma diminuição da filtração glomerular. Então, esse paciente pode evoluir com retenção de ureia, creatinina, potássio, porque ele não vai estar filtrando adequadamente o sangue como deveria. E aí, consequentemente, evolui com oligúria, edema e hipertensão. O quadro clínico aqui, a maioria dos casos vai ser após um quadro de infecção estreptocócica do grupo A. Lembrando que isso é bem questão de prova de residência, viu, gente? Pós-infecção de pele, o tempo vai ser de 15 a 28 dias depois da infecção, uma média de 21. E pós-infecção de orofaringe, de 7 a 21 dias após a infecção, com média de 14. E edema, hematúria e hipertensão, que é a tríade para diagnóstico. Além disso, em relação à hematúria, a gente vê a presença de dismorfismo eritrocitário. Dismorfismo a gente pede junto com o exame de urina, e o que ele vai avaliar? O formato da hemácia. Se a gente tem um dismorfismo positivo, significa que a hemácia, ela perdeu aquele formato normal dela. Isso significa que a gente chama de uma hematúria glomerular, porque ao ter perda daquela barreira glomerular, da membrana, como se tem lesão, tem um processo inflamatório e a hemácia perde seu formato normal. Então, a gente sabe que ela está vindo lá do glomérulo. Quando tem dismorfismo positivo, a hematúria vem lá de cima.
A proteinúria aqui não vai atingir aquele valor nefrótico que eu citei lá na síndrome nefrótica. Então, ela é alterada, maior que, pensando em relação em amostra isolada de urina, vai ser maior que 0,2, mas não chega a 2, que é o valor de proteinúria nefrótica. Vai ter o edema, a hipertensão, e quando tem infecção estreptocócica associada, a gente vai pesquisar por cultura ou teste sorológico, e isso é o que é principal em prova de residência. ASLO é em relação à infecção de orofaringe e o anti-DNase que a gente vai coletar para infecção cutânea. Então, quando vem um ou outro positivo, a gente sabe de onde veio a infecção. E 25% dos pacientes costumam ter positividade nessa cultura. Outros achados que a gente pode encontrar é a alteração da função renal, que pode ter um declínio aí variável, mas o paciente precisar dialisar efetivamente é mais raro. E em relação ao complemento, que eu expliquei para vocês lá no início, que não fazia parte da tríade, mas podia estar baixo, eles podem se apresentar baixos, principalmente nas 2 primeiras semanas do quadro, em 90% dos casos, mas eles voltam aos valores normais em 4 a 8 semanas depois do início dos sintomas. Isso é importantíssimo de avaliar e de observar, porque a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que não melhoram o complemento depois desse período. E aí é que a gente vai conseguindo trilhar o nosso diagnóstico. Então, aqui falando de diferencial, como eu expliquei, a glomerulonefrite membranoproliferativa, esse complemento baixo vai durar mais do que esse período. Ele não vai voltar ao normal. Outro diferencial aqui que faz parte, na verdade, para a gente descobrir a base, né, que está causando a síndrome nefrítica, nefropatia por IgA, em que a gente tem um tempo entre a infecção e o início da hematúria. É bem clássico, é um tempo bem mais curto do que aquele relacionado, por exemplo, à infecção estreptocócica. E aí outras causas secundárias, como nefrite lúpica, púrpura aqui também. O tratamento na síndrome nefrótica, ele é basicamente suporte clínico e tratamento da hipertensão. Sempre fazer restrição de sal na dieta, então dieta hipossódica. A gente vai pesar para cada paciente a restrição hídrica e vai fazer uso de antihipertensivo, principalmente aqui diurético de alça. Antibiótico a gente vai usar só naqueles pacientes que têm evidência de fato de infecção estreptocócica e naquelas condições raras que são os pacientes que têm um declínio importante da função renal, chegam a precisar de diálise, a gente vai pensar em uma das modalidades de terapia de substituição renal, que eu vou citar um pouquinho mais para frente para vocês. De complicação, a gente tem congestão cardiocirculatória, por conta de toda a questão de volume, encefalopatia hipertensiva, pela hipertensão mesmo, e injúria renal aguda, como eu já citei. Agora, uma outra coisa importante que eu só trouxe para destacar, eu acho que vocês vão ter mais na aula de urologia, mas a gente acaba acompanhando bastante uropatias junto com a uro. E o que a gente tem de principal? A genesia renal, então aquela criança que fizeram um ultrassom na maternidade por algum motivo e descobriu que é um rim único. Tudo bem, não tem problema. A gente vai dar algumas orientações, mas na teoria a vida é normal. O que mais que a gente acompanha? Hipoplasia renal, quando ela é bilateral, é uma das principais causas de precisar dialisar dos nossos pacientes crônicos. Displasia multicística, hidronefrose, que é a dilatação do rim, refluxo vésico-ureteral, válvula de uretra posterior, duplicidade pielocalicinal ou ureteral, estenose da junção ureteropiélica ou da ureterovesical, rim, ferradura e outras formas de fusão do rim. São as principais coisas que a gente vê em relação à uropatia. A gente ainda acompanha a bexiga neurogênica, que são alterações da parte neurológica da bexiga mesmo, que aí está relacionada com os distúrbios miccionais. Mas aqui também eu vou deixar mais para a aula de urologia, ela deve entrar mais em detalhes e mostrar bastante figura disso para vocês. Aqui eu sei que vocês já tiveram aula de doença renal crônica, mas eu quis trazer só as classes para poder entrar
na diálise, no assunto da diálise. Então, lembrando, a doença renal crônica a gente classifica em 5 classes. Classe 1 é quando o clearance de creatinina é maior que 90. Classe 2, de 90 a 60. Classe 3, 60 a 30. Classe 4, de 30 a 15. E classe 5, menor que 15, que são os pacientes que têm indicação de terapia de substituição renal. Terapia de substituição renal a gente considera diálise, transplante. Também entra como uma terapia de substituição. Outra coisa importante de destacar aqui é que qualquer pessoa que tenha, por exemplo, alguma daquelas uropatias que eu citei lá atrás, então a criança teve um refluxo vesicoureteral, grau leve, que não precisou de intervenção cirúrgica, à medida que a criança cresceu, melhorou e não tem mais refluxo quando grande, a gente considera essa pessoa como classe 1. Apesar dela ter uma função renal normal, ela já teve em algum momento da vida uma injúria ali naquele rim, por mais que não tenha causado naquela época qualquer problema. A gente considera classe 1 qualquer pessoa que tem alguma patologia da parte renal. Então, um rim único, uma pessoa que só tem um rim, por mais que ele funcione plenamente, ela é classe 1, tá? E aí, então, só destacando a classe 5, então menor que 15 o clearance. Eu não sei se vocês chegaram a ter em outra aula, eu acabei não colocando aqui também, como se calcula o clearance. Na faixa etária pediátrica, a gente usa basicamente uma fórmula e a gente tem uma constante que varia para o tamanho da criança, se foi prematuro, assim, de recém-nascido muda, se prematuro, bebê de termo, depois é uma constante que dura a maior parte da adolescência para os meninos. Quando adolescentes, os meninos usam outra constante e as meninas continuam usando aquela mesma constante anterior. Qualquer coisa depois eu mando para vocês isso que eu acabei esquecendo de colocar aqui, para vocês saberem como calcula. Mas hoje em dia tem bastante calculadora em aplicativo, é fácil de calcular. E aí, vou falar um pouquinho para vocês sobre diálise. Diálise em pediatria, as pessoas nem imaginam que existe, né? Muita gente, quando eu falo que eu acompanho várias crianças em diálise, elas nem acreditam que criança chega a dialisar. Basicamente, a gente tem 3 modalidades de diálise. A diálise peritoneal, que é aquela que a gente vai fazer a diálise no peritônio mesmo. Vou explicar mais detalhes. A hemodiálise clássica, que é a que a gente faz no sangue. E é aquela que a pessoa vem e vai todo dia, vai embora para casa. Mas dá para fazer em regime hospitalar, de UTI também, se precisar internado. E a gente tem uma outra modalidade que também é hemodiálise, mas a gente chama de hemodiafiltração, que também não vou entrar em detalhes aqui, porque o funcionamento e toda a dinâmica da diálise é bem complexa. Mas a hemodiafiltração, ela tem, em relação àquelas coisas de difusão, ultrafiltração, arraste de molécula, ela é mais completa. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha de qual modalidade, o que a gente tem de vantagem e desvantagem. Diálise peritoneal é a que a gente mais indica para criança, é o mais fisiológico possível, não usa anticoagulação, tem baixo custo, as crianças conseguem dialisar em casa, não tem instabilidade hemodinâmica, não vai alterar a pressão, porque você não está mexendo com o sangue. O que tem de desvantagem? Ela não é tão eficiente para clarear a substância e fazer ultrafiltração. Ultrafiltração que a gente chama é tirar volume mesmo. Aquelas crianças que já não fazem tanto xixi, que a gente precisa tirar muito líquido delas, não funciona tão bem assim. Por isso que a gente sabe que a diálise peritoneal em criança que ainda faz xixi vai muito melhor do que aquelas que são anúricas já. E existe um risco de hiperglicemia, porque a solução que a gente usa para dialisar, ela é de glicose, então pode causar hiperglicemia. A hemodiálise intermitente, que é aquela que a gente faz nos pacientes crônicos, que dialisam aí X vezes na semana. Em criança, no geral, como eles são pequenos, é mais difícil de dialisar, a gente dialisa quase que todo dia. Então, lá no Instituto da Criança, a gente tem diálise de segunda a sábado,
O nosso primeiro turno é às 6 da manhã e vai até... Alguns dias da semana são 3 turnos e aí vai acabar lá por 9, 10 da noite, de segunda a sábado. Tem criança que dialisa todo dia, de segunda a sábado mesmo, 4 horas. Tem aqueles que são maiores ou que ainda fazem um pouco de xixi, que a gente consegue dar uma folguinha. Então a criança dialisa 5 vezes na semana, 4 vezes na semana. A hemodiálise, ela é bem melhor para clarear pequeno soluto, então moléculas menores. E quais são os problemas? A gente precisa anticoagular, a gente usa heparina no circuito para não coagular o sangue no circuito. Tem maior risco de instabilidade hemodinâmica, porque afinal a gente está circulando sangue fora do paciente. E tem risco de síndrome do desequilíbrio. Síndrome do desequilíbrio é quando, por exemplo, a gente começa a dialisar uma criança que estava com uma ureia muito alta. E aí a gente começa a fazer a sessão de diálise, que é... A gente circula muito sangue ali durante o período que a gente está fazendo a diálise, e a gente baixa muito rápido a ureia. E isso pode dar vômito, a criança pode chegar até a convulsionar, são vários sintomas que ela pode apresentar. E hemodiafiltração contínua é uma modalidade que a gente tem no Instituto da Criança. Não são muitos lugares aqui que fazem. Em São Paulo mesmo, não são todos os hospitais particulares que fazem, então eu sei que Sírio, Einstein, Samaritano são lugares que tem. A gente tem. De hospital público, fora nós, a Unifesp até tem, mas é dentro do GRAAC, só no prédio do GRAAC do câncer. E o Vila Santa Catarina, que é uma organização social do Einstein, eu sei que tem também. Mas é bem específico, a máquina é muito cara, é um robozinho. E uma das desvantagens é que ela precisa de uma equipe muito bem treinada e a enfermeira, no geral, fica do lado da máquina o tempo inteiro. O que ela tem de bom? A gente consegue controlar exatamente quantos ml a gente quer tirar de volume do paciente a cada instante. A hemodiafiltração contínua, eu vou mostrar a foto para vocês, o filtro dura 72 horas. Então, isso é basicamente uma modalidade de UTI. A gente vai fazer em pacientes que estão instáveis hemodinamicamente, porque a gente consegue fazer a retirada de líquido, que é o que mais instabiliza o paciente, de uma maneira mais suave ao longo do tempo. Então, aos pouquinhos, a máquina vai fazendo o papel do rim, como se fosse, e tirando o volume aos poucos. E ela também tem alta eficiência em clarear tanto molécula pequena quanto média, para limpeza do sangue mesmo, fazer o papel do rim, que nada mais é do que isso a diálise. A gente está fazendo a máquina filtrar o sangue, que deveria ser um papel do rim. Então, falando um pouquinho mais sobre diálise peritoneal. Como é que funciona? A gente usa um catéter que chama catéter de Tenkov. Esse catéter, ele tem a pontinha, não sei, acho que vocês conseguem ver minha seta, né? Ele tem a pontinha toda fenestrada, então são vários furinhos lá na ponta. A gente vai fazer a inserção desse catéter no abdômen, vai posicionar a ponta dele lá para a pelve, de preferência sempre apontado para baixo. Faz um túnel subcutâneo para impedir que tenha contaminação da pele lá dentro do peritônio. E qual é o princípio da diálise peritoneal? O peritônio vai agir como uma membrana semipermeável. Ele vai agir como o filtro da hemodiálise. Então, a gente vai colocar uma solução de diálise, aquela que eu falei que é a base de glicose. A gente tem como fazer outros preparos, tem algumas que são prontas já. Então, a gente vai infundir, e aí a gente faz cálculo de pressão intraabdominal, o volume que tem que colocar, mas... Esses detalhes à parte, como funciona? A gente infunde uma certa quantidade de líquido dentro do peritônio. E aí, cada paciente é um paciente, são várias modalidades de diálise peritoneal e de prescrição que existem. Mas a gente vai deixar esse líquido lá dentro algum tempo e tirar. Porque o peritônio vai servir como uma membrana, vai fazer a troca do que é ruim com o que é bom. Então, vai
passar para o líquido ureia, potássio, fósforo, e aí a gente vai drenar esse líquido, esvaziar a cavidade. E vai fazer isso várias vezes. No geral, as crianças dialisam à noite enquanto dormem. Uma coisa que é importante para a diálise peritoneal funcionar é intestino funcionando. Criança constipada que faz diálise peritoneal não vai para frente. Às vezes você infunde o líquido e o líquido não sai. Então é essencial que o intestino esteja bem funcionante. E outra coisa, para a criança conseguir fazer diálise peritoneal em casa, a gente faz todo um treinamento de algum familiar que vai manipular isso. Porque existe um grande, grande risco de contaminação. Afinal, você tem um catéter aberto para dentro da barriga. Então, um familiar é treinado a manipular e saber mexer na máquina. A máquina é super simples de mexer. Então, a gente prescreve, mostra para eles como é. Antes da gente liberar todo o material para casa, que é o governo que dá, é o SUS que dá a máquina e todos os insumos de circuito, bolsa, tudo é o SUS que dá. A gente faz uma visita na casa dessa família para saber se eles têm condições de fazer isso em casa. A gente tem paciente no Instituto da Criança que é muito carente, que não tem a luz elétrica em casa, então não tem energia elétrica, então não tem como fazer diálise em casa, porque a máquina não funciona a bateria. A casa não pode ter mofo, de preferência sem animal de estimação. Não é fator limitante, mas idealmente, porque a gente já teve casos do cachorro morder o take-off da criança e ela ter uma infecção de peritônio, uma peritonite dificílima de tratar. E peritonite é uma coisa bem complicada, por isso que a gente faz um treinamento tão intenso. A cada vez que a criança ou adulto tem um peritonite, o peritônio vai deixando de funcionar como membrana aí de troca. E a diálise vai passando a ser não efetiva. Então, a gente tem muita criança que começa a dialisar como peritoneal. E à medida que vai crescendo e o peritônio não funciona por diversas infecções, a cada infecção o peritônio pode fibrosar também, e aí perde superfície de troca. E ele acaba indo para a hemodiálise depois. A hemodiálise é a clássica, intermitente. Essa é a máquina que a gente tem, inclusive, no Instituto da Criança. Tem outros modelos e outras marcas, mas essa é a que a gente tem. O princípio, aqui bem no... É que essa daqui não está montada, mas ela fica com um filtro aqui do lado de fora e os circuitos que saem do paciente e voltam por um catéter. Quando a gente tem duas opções de catéter. Um catéter de curta permanência, que é o Shiley, e o catéter de longa permanência, que é o Permicate. Para quadros agudos, crianças em UTI, que precisam passar rápido o catéter, elas costumam usar o Shiley. E aí, para aquelas que ficam crônicas, a gente troca para Permicate depois. Qual é a grande diferença? O Permicate é um catéter que vai ter aquele mesmo túnel subcutâneo que acontece no take-off para proteção contra a infecção. Então, nessa imagem dá para ver, ó. Aqui é o local de inserção do catéter na pele. E isso aqui é o túnel subcutâneo. Você vê que ele passa por dentro, dá tranquilamente para palpar, e se a criança é magrinha, você enxerga mesmo o trajeto do catéter, só depois ele vai entrar aí no vaso. De preferência, usar sempre os vasos do pescoço. Então, a gente procura usar jugular ou tanto direita ou esquerda quanto subclávia, mas também existe a possibilidade de passar tanto o Shiley quanto o Permicate em femoral. Só que a gente preserva ao máximo passar acesso em femoral, porque quanto mais acessos ou um único acesso, já existe o risco de trombose do vaso. E os vasos femorais são aonde a gente faz o transplante, faz uma das anastomoses do transplante. Então, a gente deixa assim para o último caso, questão de urgência mesmo. De resto, tudo aqui para cima que a gente vai usar. E aí, a prescrição é algo bem específico também, mas basicamente é a máquina fazendo o papel do rim
As crianças costumam dialisar 4 horas. A gente só vai fazer mais que isso se a criança vem muito mais pesada do que o normal ou muito mais hipertensa. E aqui é meio padrão. A gente consegue escolher a solução que a criança vai dialisar. Então, é uma solução regular, uma solução com baixo cálcio, baixo potássio. Tem poucas opções aí no mercado. E tem lugares que, isso no Instituto da Criança, que a gente já tem algumas coisas meio prontas. Mas existe aí, em outros serviços, como a gente prescrever exatamente o que a gente quer na solução. E qual é o princípio da diálise, na verdade, que eu não expliquei? O sangue vai sempre correr num sentido e o fluxo dessa solução de diálise no sentido contrário. E o filtro também é uma membrana semipermeável e por diferença de concentração e tudo isso, vão haver as trocas. Então, nessa solução de diálise, a gente tem concentrações do que a gente esperaria encontrar no sangue da pessoa. Então, a gente tem que pensar, se a pessoa está com potássio mais alto, a gente coloca uma solução com baixo potássio, para que, na hora que façam as trocas, vai ficar ali no meio do caminho o valor sérico desse potássio. E a hemodiafiltração contínua. Essa é a máquina. O nome dessa máquina é Prisma. Existe essa máquina, pela bula, a gente só poderia fazer acima de 8 quilos de diálise. Porém, mesmo off-label, a gente faz acima de 3 quilos, com consentimento da família. Existe, fora do Brasil, na Europa, uma máquina semelhante a essa, que faz diálise em crianças pequenininhas, assim, 1, 2 quilos. E ainda na Inglaterra tem uma que desenvolveram há pouco tempo, que faz até com criança menor de 1 quilo. Mas essas a gente não tem no Brasil, não tem nem nos Estados Unidos. Essa máquina, a gente só tem 3 filtros, 3 tipos de filtro. Enquanto a clássica, a gente tem vários filtros de acordo com o tamanho da criança. Essa a gente só tem 3. Então, a criança até 20 quilos, até de 20 aí a 30, 40 quilos e mais de 40 quilos. É basicamente isso. Ela é muito sensível. Todas essas coisinhas pretas aqui embaixo são balanças. Essa máquina a gente tem que calibrar quando vai usar. Todas essas tomadinhas aqui, todas essas coisas circulares, são tomadas de pressão. Então ela é extremamente sensível, você não pode esbarrar nessa máquina que ela já alarma. Como eu expliquei, um filtro desse dura 72 horas. Então a gente deixa o paciente ligado todo esse período e se ele ainda tiver indicação de diálise, a gente vai desligar, remontar a máquina, devolve o sangue, monta um novo filtro e religa. A gente já teve pacientes que ficaram aí mais de mês em diálise. E, conforme a necessidade, a gente vai mantendo ou reduzindo a quantidade. Uma grande vantagem dessa máquina, então, por exemplo, eu fechei um balanço, eu vi tudo que a criança recebeu das 6 da manhã ao meio-dia. E tudo que ela fez de xixi, cocô, que é o que a gente chama de balanço hídrico. Então, tudo que entra menos tudo que sai. E a gente vê que ela tá ficando muito positiva, tem muito volume dentro dela ainda. A gente vai lá, aperta os botõezinhos que tem aí nesse sensor que é touchscreen e coloca, eu quero tirar tantos ml por hora de líquido. E a máquina vai lá e tira. E como a gente faz isso a longo prazo, a gente consegue o dia inteiro ir aumentando, diminuindo, conforme a necessidade do paciente. É ótimo, assim, a Ferrari das diálises. Mas a gente sabe que não é todo lugar que tem acesso e uma equipe bem treinada é essencial para que a gente consiga também fornecer a diálise adequada para o paciente, porque se a máquina ficar alarmando, ela para, o sangue coagula, a gente perde sangue, é difícil. Dialisar a criança é muito difícil, e quanto menor a criança, mais difícil ainda. Por quê? Imaginem que o menor filtro que a gente tem aqui é muito sangue para preencher todo o circuito. Então, a gente estava com um paciente com 3 quilos e pouquinho, 3,3 kg numa máquina dessa. Para preencher todo o circuito do filtro,
uma porcentagem muito grande da volemia do paciente. Por isso que é tão difícil dialisar a criança. Adulto, para preencher esse circuito, não vai nem fazer cócega a quantidade de sangue que fica para fora. Para a criança, não. Às vezes é metade da volemia dele que está para fora. Por isso que é tão difícil. Às vezes a gente precisa de droga vasoativa e mesmo assim a gente não consegue tirar o líquido que precisa porque a pressão está baixa. Então, é uma luta diária dialisar pequenos. Mas existe como. Existe sim como salvar crianças, que muitos lugares não tem como promover essa possibilidade de tratamento, né? Tem crianças que nascem com hipodisplasia renal, então um rinzinho pequeno que a gente dialisa desde que a criança nasceu, basicamente. Uma das nossas pacientes que são da nossa hemodiálise crônica é nossa paciente desde 2 dias de vida. Hoje ela está aí com seus 3 anos dialisando desde então. Então, assim, não é fechar protocolo para fechar prognóstico para criança que tem problema no rim. A ausência de rim, a gente dialisa. O rim parou de funcionar, a gente dialisa e a criança consegue ir bem. A gente tem essa discussão ética, às vezes, no hospital. Às vezes a UTI fala, essa criança não tem prognóstico, não tem rim. Assim, lógico que uma criança que nasce sem rim é diferente do nascer completamente sem rim, é difícil, porque tem uma síndrome associada. Mas uma criança que nasce com hipodisplasia renal bilateral, então aquele rinzinho pequeno que mal funciona dos 2 lados. Essa criança consegue viver. A gente vai dialisar ela até o momento que a gente conseguir transplantá-la. Que é o último assunto que eu vou falar para vocês, que também é um grande desafio na pediatria, que é o transplante renal. A gente sabe que todas as crianças que a gente dialisa, o nosso objetivo é fazer uma ponte para o transplante. Assim, a gente vai dialisar até o momento que a gente puder transplantar essa criança. Então, aí essa paciente que eu contei para vocês, a gente dialisava ela desde dias de vida, e aí a gente pena para essa criança se desenvolver, conseguir ganhar peso, porque a gente só consegue transplantar com mais de 10 quilos. E às vezes demora anos. Essa criança vai transplantar com 4 anos, 3, 4 anos até ela conseguir atingir esse peso adequado. Então esse é o limite. A gente só transplanta crianças acima de 10 quilos e até de 10 a 20 quilos é bem difícil ainda. Tem gente que não faz, tem serviço que não faz, porque os vasos são muito pequenos e a cirurgia é muito mais trabalhosa. Um pré-requisito é compatibilidade ABO. Então, existe como fazer transplante de pessoas com sangues diferentes. O fator RH não importa pra gente, mas o ABO sim. Só que para fazer um transplante ABO incompatível, é bem complexo, existe todo um protocolo de dessensibilização, porque uma vez que você tem um sangue diferente, você pode rejeitar no momento que você colocar na barriga, né, do receptor. Mas existe sim essa chance. No Instituto da Criança a gente não faz ainda, mas a gente está aí no processo de começar, porque tem criança que não chega, oferta de rim, é bem complicado. Mas, por enquanto, a gente só faz ABO compatível. Existe o transplante de doador vivo e o transplante de doador falecido. Sempre que a gente tem uma criança que a gente já sabe que é renal crônica e que ao longo do tempo ela vai evoluir para classe 5 e vai precisar transplantar, quando ela já está perto lá do clearance de 30, por volta de 30, 25, a gente já encaminha ela para o pré-transplante e para toda a avaliação que ela precisa antes de transplantar. A gente sempre pergunta para a família se tem alguém que se voluntaria a doar. A gente só faz lá no Instituto da Criança transplante de parente, tem que ser parentado, não adianta ser o irmão da igreja, ou algum primo distante que na verdade nem é primo. Para isso precisa de toda uma questão judicial envolvida para ser liberado. Mas de preferência, se tem um doador vivo e que é compatível, a gente sempre prefere do que a doador falecido. Mas para alguns casos,
o pai até tem um interesse de doar, mas ele tem fatores que não permitem que ele doe. E aí a gente vai para a lista do transplante. Isso é uma coisa importantíssima, que muita gente não sabe. Inclusive os pais dos pacientes que são listados já estão lá esperando uma oferta de rim. Não é uma fila, é uma lista. E essa lista é a nível Brasil. Como é que funciona? A gente vai fazer todos os exames para transplantes que a gente precisa, vai listar a criança. A gente cadastra a criança na central de transplante a nível Brasil. E aí, por exemplo, alguém faleceu. Um dos critérios para você ser um doador é ser morte encefálica. E aí, várias coisas entram também na avaliação. Mas vamos lá. Alguém faleceu de morte encefálica. E aí, dispara. É basicamente um cronômetro, é corrida contra o tempo. Um processo de avaliação. Então, como é que vai ser? Vão pegar o sangue desse paciente doador e começar a fazer a compatibilidade com todo mundo que está nessa lista, nesse cadastro. E aí, existem várias pontuações que a pessoa pode ganhar. Criança aqui é prioritário na lista. Então, crianças sempre vão receber as ofertas primeiro. Dependendo de cada caso, claro, tem várias exceções nisso. Mas aí, outra possibilidade é priorização. Tem gente que, por exemplo, já dialisa há anos, já teve acesso em todos os lugares. E quanto mais... Imagina, o catéter no vaso é um corpo estranho. Aquilo pode trombosar. E a gente tem paciente que trocou tantos de catéter já que todos os vasos são trombosados. E aí a gente prioriza por falta de acesso. Se o paciente não transplantar, ele morre. Porque ele não consegue, às vezes, nem pegar a veia, assim, coisa simples. Então, esses pacientes também podem ser priorizados. E aí vão, na hora que começa a testagem de compatibilidade, eles ganham mais ponto e vão subindo lugar nessa lista. Aí, como funciona? A partir do momento que foi feita essa compatibilidade, aí, esse teste de compatibilidade, começa a disparar os alarmes para os centros. Então, por exemplo, chega para a gente, olha, oferta de rim para o paciente tal de vocês, estão aqui os documentos. Aí a gente recebe uma fichinha com nome do paciente, do doador, nome, idade, peso, estatura, qual a historinha do porquê que morreu, todos os exames do dia que chegou, os últimos exames, o que mais ela doou, esse paciente doou, outros órgãos, e a gente recebe uma fichinha com a descrição da captação, um horário, porque às vezes a gente até recebe oferta de interesse. Eles já falam, essa pessoa está em morte encefálica, vai ter a captação daqui a 10 horas, mas você tem interesse, né, nesse doador? E aí a gente começa a avaliação. A hora que clampeia, que interrompe o sangue da aorta para o rim desse doador, é que dispara o alarme para a gente, o cronômetro começa a contar. Idealmente, a gente faz transplantes com até 36 horas de isquemia fria. Isso a gente conta do momento em que a gente interrompe o sangue do doador até o momento que a gente libera a reperfusão no receptor. Então, é o momento do interrompeu o sangue, voltou a circular sangue nesse rim. No máximo, 36 horas disso. Idealmente, no mundo ideal, menos de 30, menos de 24 horas. Às vezes é difícil, porque a gente recebe rim do Brasil todo. Então, às vezes a gente fica na expectativa e o rim, a gente sabe, o rim tá saindo de Rondônia, vai chegar em São Paulo tal hora, vai pousar em Guarulhos tal hora, aí vai chegar no hospital tal hora. E aí é uma corrida. O dia que a gente recebe a oferta de rim é uma loucura no hospital, porque a gente fica muito focado nisso, porque o tempo é muito crucial para a gente na evolução do pós-operatório e nesse funcionamento do rim, né? Uma outra coisa que as pessoas têm bastante dúvida é quanto tempo dura um transplante? Bom, pela literatura, o que a gente conhece é que, sim, pelos estudos que já fizeram, 50% dos pacientes perdem um enxerto em 10 anos.
Então a gente sabe que a meia-vida é basicamente isso, 10 anos. Tem gente que perde o rim em 1 ano, em meses, e tem gente que perde até, como já aconteceu com um paciente nosso, que ele fez uma rejeição hiperaguda, que ele perdeu o rim em 4 horas. Foi basicamente o tempo de acabar a cirurgia, ele pisar na UTI, estava fazendo xixi, deixou de fazer xixi, porque foi uma reação, ele rejeitou o rim na hora e perdeu o rim. Mas a gente também sabe dos rins aí, é uma coisa que a gente não tem tanto contato na pediatria, mas a gente fica sabendo. Tem rim aí que durou 30, 40 anos. Pensando em pediatria, a gente é muito criterioso na hora de aceitar ou não essa oferta de rim que a gente recebe. Porque a gente tem que pensar que criança não vai receber um transplante só ao longo da vida. Eles têm muito tempo para receber, para viver. Então, considerando essa meia-vida aí de 10 anos, e a gente transplanta criança de 4, 5 anos, eles vão precisar de vários transplantes. Então, na hora de escolher, quando a gente recebe, por exemplo, um doador que é 70 anos, que fumava, outras coisas que a gente avalia, mas só pensando na idade, um doador de 70 anos, para um paciente que tem a mesma idade que ele, que vai receber, pô, tá bom, se o rim é ok em relação à função renal, tá legal, porque a expectativa de vida da pessoa não é muito grande. E a do rim também não vai ser. Agora, a gente colocar um rim de 70 anos numa criança de 5, a gente sabe que provavelmente não vai durar esses 10 anos. Porque a expectativa de vida do doador já não era tão grande assim. Então, idealmente, assim, no mundo ideal, se a gente pudesse escolher, a gente transplantaria rins de criança em criança. E isso é uma coisa que a gente tem prioridade. Na verdade, a prioridade que existe na pediatria é essa. Em São Paulo, eu não sei se é no Brasil inteiro, mas eu sei que em São Paulo é assim. Doadores menores de 18 anos, o rim, a oferta de rim é prioritária para crianças. Então isso é ótimo, que é o nosso mundo ideal, é transplantar rins de criança em crianças. E uma coisa importante de destacar é que, às vezes, muitos pais acham isso. Ah, meu filho vai transplantar e ele está curado. Não. Transplante, como eu citei lá atrás, é uma terapia de substituição renal. Ele não cura. Às vezes até, por exemplo, o problema da criança era um rim que nasceu pequeno e que não funciona. Tudo bem, nesse aspecto, ela não tinha uma doença, ela colocou um rim novo. Ok, mas ela é um doente ainda. Transplante exige um cuidado enorme. Toma medicação, toma imunossupressor. O pós-operatório, assim, os primeiros meses são bem difíceis. A gente fica vendo a criança várias vezes, uma vez na semana no mínimo, até pelo menos uns 3 meses a gente vê muito a criança. E é bem difícil, assim, dose de imunossupressor, às vezes a criança tem efeito colateral da medicação. Então não é uma coisa que transplantei, acabou. A qualidade de vida melhora muito. É muito ruim de alisar em casa, fazendo peritoneal e você não conseguir viajar, porque eles não podem. Eles não podem entrar numa piscina, tanto quem faz peritoneal quanto quem faz hemodiálise, que tem enfermidade. Eles não sabem o que é tomar banho, dependendo da idade da criança. Isso é bem triste, por sinal. Várias crianças, depois que transplantam e vão para casa, várias mães já contaram isso pra gente. A felicidade da criança foi, tipo, a primeira vez que ela tomou banho no chuveiro. Porque até então, elas tomam banho de baldinho, no máximo, sabe? Não pode molhar de jeito nenhum. Então, entrar embaixo do chuveiro, água caindo, entrar na piscina depois, é muito bom. A qualidade de vida melhora muito. Mas exige todo o seu cuidado também. Então, e tem todos os seus efeitos colaterais e coisas até ruins que podem acontecer. Por exemplo, existe a possibilidade de você ter um linfoma pós-transplante por uso do imunossupressor. E acontece, a gente já viu acontecer e não foi uma, não foram 2, não foram 3 vezes. Então a gente tenta melhorar um lado, mas aí é difícil o equilíbrio, a gente não consegue tudo perfeito. Mas, com certeza, sem sombra de dúvida, é o que a gente mais quer para as crianças, e a gente quer
é dialisar por um tempo até a gente poder transplantar, que é o melhor dos cenários e é o mais fisiológico possível, é o mais próximo do normal que a gente teria. É um transplante e não uma diálise. E é isso. Tentei falar um pouquinho de várias coisas importantes da NEF para vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida mais específica, aqui está meu e-mail para vocês. Aqui está meu Instagram também. Eu tenho uma conta comercial que eu posto uma conta profissional que eu posto várias coisas, tanto de nefro quanto de pediatria. Quem quiser acompanhar também. E é isso. Tentei abranger um pouquinho das coisas mais interessantes da NEF, mas é um mundo muito difícil e complexo, assim, e são muitos assuntos. Mas acho que os principais, assim, os mais interessantes, deu para falar um pouquinho aqui para vocês. Bom, pessoal, então vamos para as dúvidas, então. Vou começar com a dúvida da Lohane, que ela mandou aqui no chat. Ela perguntou assim: doutora, é comum hiperparatireoidismo em pacientes pediátricos? Como é o tratamento medicamentoso? É utilizado o Minpara, assim como nos pacientes adultos? Como você lida com os efeitos colaterais desses medicamentos? Então, a gente tem sim bastante hiperpara em paciente pediátrico. Faz parte daquelas doenças que eu falei de tubulopatia, que é a parte mais difícil, na minha opinião, da nefrologia. É bem específico. Muito paciente renal crônico também acaba cursando com hiperparatireoidismo. A gente tem várias medicações que não são disponíveis no SUS, então a gente acaba usando o que a gente tem. Eu trabalho com a nefrologia mais no serviço público, que é onde a gente tem mais acesso a coisas, e no HC a gente está num hospital de excelência, assim, em relação à quantidade em relação ao acesso à medicação, procedimento, a gente sabe que a gente é bem privilegiado. Então, eu consigo ter acesso a medicações que nem, às vezes, hospitais particulares têm, porque são medicações bem caras. Então, eu nem vou entrar em detalhes aqui no tratamento do hiperpara, porque é muito específico, tem muita coisa envolvida, mas várias medicações de adulto a gente usa sim em criança, às vezes, inclusive, medicações que não estão na bula, que podem ser utilizadas para criança, mas a gente acaba usando sim. Quer dizer alguma coisa, Lohane? Mais alguma dúvida relacionada a isso? Ela disse que pode continuar. Ela fez uma outra pergunta em seguida. Ela perguntou se é utilizado o FAV em pacientes pediátricos implantado pelo cirurgião vascular. Nesses acessos, são comuns infecções recorrentes? Então, no meu serviço, no Instituto da Criança, a gente não dialisa por fístula. FVA, para quem não sabe, é fístula arteriovenosa. A gente tem crianças, como a gente não consegue atender todas as crianças que a gente precisa dialisar, lá a gente tem os 3 turnos que eu falei, e muitas crianças dialisam em clínicas fora do hospital, que são clínicas do SUS mesmo. No geral, são crianças mais velhas, mais adolescentes. Então, crianças pequenas a gente tenta deixar com a gente, porque são mais difíceis de dialisar. E muitas dessas clínicas de diálise não tem nefrologista pediátrico. Então, eles vão aceitar crianças maiores de 12 anos. E aí, nessas clínicas, tem algumas dos nossos pacientes que usam fístula sim. No mundo ideal, é bem melhor. Pensando, por exemplo, um adulto, com certeza, a fístula é ótima, não precisa ficar com aquele catéter, o risco de infecção é menor. E a gente sabe que o catéter, ainda mais com criança, o risco é grande de infecção. Mas acaba que no nosso serviço a gente usa mais o Permicat mesmo, as crianças que vão usar fístula são mais os que dialisam fora e os que são adolescentes. Pelo procedimento de fazer a fístula também, é mais fácil fazer em criança mais velha do que numa criança pequena. E a gente precisa de toda uma equipe treinada para dialisar por fístula.
Porque é muito mais fácil você só pegar o circuito e conectar num catéter do que você toda vez puncionar uma fístula. Fístula, você tem que ir ali furar toda vez, colocar agulha para fazer a diálise, né? Então, é bem mais difícil e a gente costuma mais usar o catéter mesmo. Aí eu tinha até esquecido de responder, agora que eu abri aqui as mensagens no chat, Lohane, o Minpara, que é o Sinacal 7, a gente não tem no nosso serviço também. A gente recebe doação às vezes e a gente usa, assim, eu acho que um paciente que usa, porque a gente não estava conseguindo mais dar conta com calcitriol só para ele. Mas não faz parte do rol de medicação que a gente tem no hospital, tá? Alguma outra pergunta? Doutor, eu tenho uma. Não é tão da dimensão da Lohane, não, mas eu tentei entender um pouco. Então, a diálise, a peritoneal, ela vai servir como filtro. O peritônio vai servir como filtro, né? Como você disse. O catéter, então, ele vai ser permanente na Isso, a pessoa, na criança fica criança? permanentemente com aquele catéter e ao longo, no geral, essa criança vai dialisar enquanto dorme, às vezes 10, 12 horas, às vezes um pouquinho mais. Tem criança que a gente no começo, até conseguir dar conta de deixar os exames estáveis, dialisa 18 horas. A criança basicamente fica ligada na máquina o tempo inteiro. E aí aquele catéter fica ali. Desligou a diálise, ele tem tipo uma tampinha, coloca a tampa, faz um curativo assim para ele não ficar pendurado na barriga e vida normal para que normal entre aspas, que não pode bater, tem todo um cuidado específico, mas fica um catéter como se fosse o permicate que fica aqui no pescoço, é um catéter que fica implantado na barriga. Eu vou até ver se eu consigo pegar aqui alguma foto de algum paciente, só para vocês terem ideia. E a gente tem que ter todo um cuidado com o ósteo, que é o ponto de saída, porque infecta. É difícil, não é fácil cuidar de criança, não. Deixa eu ver. Eu devo ter foto aqui de catéteres feios. Porque a gente acaba mandando. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Peraí que eu vou tirar daqui. Na saída, então, fica exposto o Fica. catéter? Ó, eu vou tentar mostrar assim, que aí eu consigo ver a minha câmera. Ó, aqui, esse aqui é um permicate, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver, que tá no meu celular, ó. Então, aqui tá o braço da criança, tá vendo? E ele tá saindo aqui bem próximo, como se fosse no peito. E aí ele fica para baixo e a gente fixa o catéter aqui para ele não ficar dançando também. Essas crianças a gente tem que ter bastante cuidado, porque se esse catéter ficar tracionando, também machuca a pele, predispõe a infecção. Vou ver se eu acho um catéter aqui de barriga para vocês. Vamos ver. O que não falta é foto aqui. Ó, aqui a gente tem um. É difícil. Não sei se vocês vão conseguir entender tão bem. Aqui, ó, tá o umbigo da criança, tá vendo? E aí o catéter saindo normal. É um caninho saindo no meio da barriga da criança mesmo. E aí ela fica assim. A gente faz o curativo e vida normal. Normal? Nunca normal, na verdade, né? Mas a criança tem a qualidade de vida dela. E uma outra dúvida que as pessoas têm, acham que a pessoa em diálise está lá estática, não consegue fazer nada. A criançada brinca, faz fisioterapia. Lá no Instituto da Criança, como é focado nisso, então a gente tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tem professor. Agora na pandemia tá tudo meio parado, mas tem professor, tem aula de música, tem aula de inglês. Eles têm vida ativa, eles brincam, eles comem durante a diálise, sempre tem alguma atividade fazendo enquanto eles estão lá. É lógico que eles não podem levantar e sair andando, eles têm que ficar no leito ali, se a criança é menor, num berço, se não numa maca, mas eles estão sentados, jogando. Não é que a criança está lá estática. Tem gente que acha que a criança tem que ficar, o adulto até, ficar ali paradão.
Mas não, eles super se divertem, dão risada. Eles têm, dentro do que podem, uma vida boa. Isso é importante para a humanização do atendimento, né, doutora? É, Isso é muito importante, muito legal. eu acho que é É essencial bem no nítido o seu amor pela nefropediatria, viu? esse é o Bem essencial legal. no atendimento da pediatria mesmo. Assim, a gente tenta fazer da qualidade de vida deles ali, porque tem criança nossa que um dos nossos pacientes tem 6 ou 7 anos e dialisa desde bebezinho. Ele tá lá todos os dias, de segunda a sábado, 4 horas com a gente. Então, assim, aquilo passa a ser uma família para eles. Essa criança em específico, uma vez até uma das enfermeiras estava grávida, bem barriguda, e a mãe estava conversando assim com a enfermeira e com ele, falando: "Olha, você também veio da minha barriga". E a resposta dele foi: "Ué, eu não nasci da hemodiálise?". Entendeu? Então a vida deles Nossa, é aquilo. Eles não sabem o que é não ir para o hospital. Então a gente tenta fazer desse momento algo que seja bom para eles, de fato, assim, dar alguma qualidade de vida dentro do possível até que a gente consiga transplantar essas crianças. deve ser bem difícil também aquela questão da aceitação da criança, né? Não ter uma vida ativa de brincadeiras, de que pode fazer Sim, tudo, de brincar isso e é, tudo mais. E ter essa sim. necessidade, A né? grande maioria das nossas crianças acaba começando a dialisar pequeno, então nem sabe muito o que era isso. Assim, no começo é difícil, porque é pequeno, não obedece, mas o pior quadro que a gente tem são aqueles que são adolescentes, que até então não tinham problema nenhum e diagnosticam alguma coisa que rapidamente evolui para uma doença renal crônica estágio 5 e precisam começar a dialisar. Aí é muito difícil, porque todo o período antes de começar a dialisar, em que era uma criança normal, que comia qualquer tranqueira que tivesse em casa, e eles passam a ter que tomar um monte de remédio, ir no hospital toda hora, coletar exame toda hora, até o ponto de chegar a dialisar, é a coisa mais difícil da pediatria, na verdade, eu acho que é a adolescência pela má aderência. Eles ficam rebeldes, não querem tomar remédio, e aí é quando as coisas desandam. A gente sabe estatisticamente que o momento de maior perda de enxerto de transplante é na adolescência, porque eles ficam mal aderentes, não tomam remédio e acabam tendo alguma rejeição, ou quando completam 18 anos, eles vão para o prédio dos adultos, vão passar com os adultos, e adulto não trata igual o pediatra trata. A gente tem os pacientes aqui. Se o paciente faltar em consulta, a gente está lá ligando. A gente passa a ser uma segunda mãe para a criança. E os adultos não estão preocupados com isso. Eles têm um volume muito maior de paciente. E assim, você não quer vir? Que pena. Você não quer tomar remédio? Que pena. Quem vai ficar sem rim é você. E vida que segue, entendeu? E a gente na pediatria não. Então eles estão bem mal acostumados. Por isso que hoje em dia a gente até está fazendo no HC um ambulatório de transição para quando eles começam a entrar aí no final da adolescência, que a gente vai no futuro próximo ter que transferir eles para os adultos, a gente começa a mandar para lá para eles verem que nos adultos não entra acompanhante, a mãe não entra na consulta, a mãe não vai falar qual é o remédio que ele toma, porque a gente tem adolescente de 16 anos que não sabe falar: o que você toma? Não sei, entendeu? Então, a adolescência é Legal. bem difícil e a gente tenta, na medida que dá, melhorar essa condição, porque é a pior parte, assim, no tratamento de todos eles. Se o adolescente é bom, vai super bem, agora se desanda, o tratamento pode, assim, aquela doença Entendo. renal que poderia ser com um tratamento conservador aí por um bom tempo, às vezes desanda e a criança entra em diálise muito rápido. Entendo. E assim, doutora, como que foi essa questão da terapia de substituição renal em meio à pandemia, em meio à Covid? Como que foi essa Olha, a transição? gente não deixou de dialisar ninguém, né? No Instituto da Criança, que é onde eu faço diálise. As crianças que são esses crônicos, que dialisam com a gente de segunda a sábado, continuaram aí, normalmente. A gente só tinha um protocolo de maior cuidado. Então,
toda criança que chegava do lado de fora do nosso setor, a gente media a temperatura, perguntava se estava tudo bem, algum sintoma. Se não tivesse, entrava no saguão da diálise o tempo inteiro de máscara. As crianças já estão acostumadas a usar máscara, porque sempre na ligada e na desligada da diálise, eles têm que estar de máscara. Então, até que essa parte não é tão difícil. E qualquer criança que tivesse algum sintoma, a gente dialisava isolado, numa sala separada que a gente tem, e já logo coletava o Covid. Em relação à UTI, o Instituto da Criança ficou Covid-free. Qualquer criança com suspeita de Covid ia dialisar no prédio dos adultos, que foi o grande covidário, né, que a gente chamava. Inclusive, se algum paciente nosso da hemodiálise crônica, como aconteceu com 2 ou 3, se eu não me engano, tiveram Covid, do momento que começou o sintoma, coletou o Covid, lá sai muito rápido o resultado. Então, no que positivou, a criança já, no dia seguinte, já estava dialisando lá no prédio do covidário e só voltava depois que tivesse pelo menos 2 coletas de PCR para Covid negativa. O Instituto da Criança, ele ficou, assim, na questão de ambulatório, foi bem complicado. A gente ficou fazendo telemedicina um bom tempo, exceto para paciente que fazia diálise peritoneal e paciente transplantado. Não tem como a gente deixar de ver essas crianças. Mas aí a gente passava bastante as consultas, a gente deu o nosso jeito, mas a gente não parou de atender em momento algum. A nefro, com certeza, foi uma das especialidades que trabalhou o tempo inteiro aí nessa pandemia. Certinho, imagino. Mais alguma dúvida, pessoal? Então podemos encerrar. Acho que não, né? Então acho que é isso, doutora. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo conhecimento também. Acho que é bem nítido o seu amor pela Com certeza. pediatria, pela nefro, né? Isso é bem legal, bem, como que eu posso falar? É bem incrível pra gente ter pessoas assim conosco. Obrigado por tudo, viu? Sua aula foi ótima, muito bem simplificado, muito Obrigada a bom mesmo. vocês, obrigada pelo convite. Como eu falei para vocês, se vocês precisarem em outro momento, outro curso introdutório, alguma outra coisa, só contar comigo. E assim, quando eu puder ajudar, eu estarei aí com vocês. Certinho, obrigado. Fico bem gratificado pela oportunidade, viu? Um abraço a Tchau, você e tudo tchau. de Tchau, bom. tchau, Muito pessoal. obrigado. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.